boa noite a todas, todos e todos. É um prazer vê-los de volta. Em primeiro lugar, uma saudação à ancestralidade, como sempre. Uma saudação ao Senhor do Dia, Babami Exu. Que Exu nos acompanhe, que nos dê comunicação, que nos dê compreensão. Claro, e Exu. Todas as entidades e divindades desse dia nos protejam, nos guardem, que os mais velhos nos abençoem, que os mais novos de bênção também nos abençoem. Estamos aqui para mais um encontro do nosso projeto Adziliango, que é um projeto que tem esse nome por conta da questão da língua Swahili, que quer dizer minha ancestralidade, que na verdade quer dizer nossa ancestralidade. Nós estamos aqui para falar no plural, um coletivo, um conjunto de pessoas que tanto remete e remonta ao passado quanto se reserva no presente, na nossa luta, na nossa voz, na nossa união, e também se espelha e se reflete no futuro com as gerações posteriores que vão herdar nossos esforços, que vão herdar as nossas lutas, que vão herdar a nossa dedicação e a nossa bandeira. A ancestralidade, com isso, ela é um círculo vivo que não se deixa abater, não é? Que não se deixa parar diante de alguma adversidade, ou seja, é um círculo vivo que se prolonga e que se define ao longo do tempo, que se define ao longo das horas, das eras, das décadas. E enquanto houver aquilo que se possa, e por aquilo que se possa lutar, e por quem se possa lutar, tanto quando se fala do pretérito, quanto se fala do futuro, a gente vai lutar. Então agora a gente vai receber mais uma lutadora, uma pessoa que guerreia também nessa luta ancestral, que já está por aqui conosco. Eu vou chamá-la para a nossa conversa. Deixa eu aqui. Boa noite, Tahara. Olá, Boa boa noite. noite. Você me escuta bem? Tô escutando sim, você me escuta? Escuto sim, estou ouvindo muito bem. Pronto, pronto. Já sabe, né, do meu costume de usar óculos, já não é de hoje, né? Então eu já não preciso mais explicar esse pequeno É detalhe. quase um Steve Wonder aqui. Digamos que sim, é uma boa referência. Mas, Tahara, é um prazer recebê-la aqui no Aziliango, é um prazer recebê-la aqui nessa conversa de segunda-feira. E eu vou te apresentar rapidamente, já te passo a bola. A Tahara é advogada, isso aqui foi uma pequena colinha, né, para dar um início à nossa conversa. Membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB do Ceará, não é? E também membro do Osânia, que é o grupo de estudos e pesquisas em cultura, gênero, sexualidade, raça, classe, performance, religião e educação. Tahara, é claro que a tua biografia não se resume a esses poucos traços que eu trouxe aqui. Então, se você quiser falar um pouco mais de você, apresentar, fica bem à vontade. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Somos parceiros de instituição, eu e você, né? E fiquei muito feliz, vejo você como uma pessoa que é atuante no movimento, interessado em disseminar conhecimento de qualidade. E, bom, eu sou advogada, como você falou, sou estudante também, uma eterna estudante. Eu acho que minha profissão, na verdade, é estudante. A profissão principal, né? Porque depois da minha graduação em Direito, fiz algumas especializações,
algumas pós-graduações e depois me interessei novamente em fazer uma outra graduação totalmente diferente da minha primeira formação. E continuo nesse caminho, nessa jornada de estudos, né? Sempre tentando me aprofundar nesse debate étnico-racial, que é um debate que tem bastante repercussão na minha vida, eu enquanto mulher negra, né? E que tenho desenvolvido trabalho também com esses grupos historicamente marginalizados, né? E tento de alguma forma contribuir com a mudança social que a gente tanto almeja, né? Não, agora você falou tudo. Esse debate étnico-racial é o centro daquilo que a gente tem visto por aí, mas não é de hoje. Né? Eu acho que esse assunto ele perpassa toda a história desse país que a gente chama de Brasil, né? E o mundo inteiro e tal. Mas o que é que mais te levou, você já disse, ou já iniciou essa fala dizendo que é por conta da sua própria identidade, né, enquanto mulher negra, mas o que mais te levou a esse debate étnico-racial e levou a esse debate na área jurídica? O que foi que te fez concluir essas duas coisas? Eu acho que tem muito. Todo mundo tem uma missão na vida, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem um caminho traçado, né? Que no final das contas a gente tem um chamado para um tema específico, que é aquele tema que desperta curiosidade na gente, que é um tema que a gente sente essa necessidade essencial de conhecer mais, de debater, de falar, de conhecer. E comigo foi exatamente assim, na época da minha graduação em Direito, um curso completamente elitizado, né? Direito, maioria nas salas e tudo, eu ficava catando algum colega de cor, né? Para ficar próximo, para tentar compartilhar ali as experiências, as vivências. E tentar de alguma forma ser acolhida por essas pessoas, né? Porque no ambiente elitizado, depois que você adquire essa consciência racial, você não sossega mais. Eu não tenho mais sossego. Eu chego numa festa, eu fico procurando. Se eu vejo muita gente branca, eu fico aterrorizada, querendo ir embora, ir para um ambiente onde eu me reconheça e onde tem essa representatividade, né? E depois que eu iniciei essa jornada de conhecimento, né, sobre as questões étnico-raciais, sobre algumas vivências que eu mesma passei, né, experiências de racismo, apesar de ter uma pele mais clara e de ter alguns traços mais finos, assim, já passei por algumas situações problemáticas, né? E que na época eu não tinha consciência disso, só depois, com estudo, com conhecimento, foi que eu pude perceber o que eu tinha vivido ali e classificar de fato como uma situação racista, né? E aos pouquinhos esse conhecimento, uma coisa vai puxando a outra, né? Esse conhecimento vai chegando para você. E foi isso que aconteceu comigo. Esse conhecimento foi chegando, situações, né, de outras pessoas. Eu fui me envolvendo em grupos que trabalhavam com a temática, que estudavam, como é o caso do Mulheres Negras Resistem, da UES, muito bom, que a professora Vera Rodrigues ministra, que ela até lá da Unilab também. E esse foi uma construção coletiva, sabe? Aos pouquinhos eu fui juntando conhecimento aqui, juntando conhecimento ali, juntando as minhas experiências pessoais e tudo convergia para esse debate étnico-racial, né? Principalmente também a questão de gênero, né? Que é uma coisa atrelada à outra, né? Devido à interseccionalidade, mas era um assunto que voltava sempre para mim, seja ele em casos jurídicos, né? Seja em situações do cotidiano,
E eu não tive escapatória, eu tive que estudar e aprofundar os meus conhecimentos nesse debate étnico-racial, para realmente entender o que eu estava vivendo, entender e poder assessorar da melhor forma, né? As pessoas que recorriam a mim, precisando de alguma ajuda, precisando de alguma orientação nesse sentido. Cara, tu falasse uma coisa agora no final da tua fala, que era o que eu pretendia, porque eu estou tentando marcar com alguém, uma mulher negra de direito, desde que eu queria começar o projeto. Quando eu consegui marcar contigo, eu fiquei muito feliz, porque eu poderia finalmente perguntar a você isso. Eu já recebi aqui em lives anteriores pessoas de psicologia, pessoas negras, mulheres negras, psicólogos de psicologia, e perguntei sobre como é atender uma pessoa negra, colocar ela no divã. Agora, para você, que é uma experiência sua, dentro da sua área, como é você receber o seu escritório uma pessoa negra? Quais são como é que eu posso dizer, as influências daquele caso, daquela pessoa em você e o que é que aquilo interfere para o bem ou para o mal no teu trabalho? Eu sempre tento tratar, né, os meus clientes da forma mais humana possível, né? Ainda mais na minha área, né, que é uma área muito rígida, muito distante assim do calor humano, né? Que lida com leis, com letras, com textos enormes, né? Com firula jurídica. Se um leigo pega um texto jurídico, a gente tem que traduzir para a pessoa entender, né? E eu sempre tentei fazer esse caminho reverso, tentar de alguma forma humanizar as relações, né? Eu sempre achei muito hipócrita um discurso de justiça social, de promover a justiça, sendo que nas próprias falas essa justiça não chega porque as pessoas não entendem, né? Já começa daí a desigualdade. Então eu tentava sempre nos meus atendimentos levar um pouco desse lado mais humano, né? E quando eu me deparava com alguma situação, algum caso que envolvia a questão racial, esse meu lado mais humano era aguçado, porque não tem como não se envolver, não tem como não se enxergar nas situações que são relatadas pra gente. De certa forma, você já viveu alguma coisa parecida, né? Já teve alguma impressão de que a pessoa fez uma piada, achou que estava brincando, mas não era uma brincadeira, e depois se sentiu mal, e depois foi refletir sobre isso. Eu já passei por isso. E isso é racismo, né? Injúria racial, enfim, todas as taxações que a gente tem na nossa legislação brasileira. Mas essas situações que são apresentadas por pessoas, né, que apresentam casos que envolvem racismo, alguma questão nesse sentido, a gente se enxerga também um pouco ali, né? E aí o que eu tenho mais dificuldade, né, de separar o emocional do profissional. Né? A gente, quanto profissional, a gente tem que ter uma cabeça, mas não tem como não se envolver, né? Eu acredito que no dia que eu pegar um caso e não conseguir me envolver de fato com aquele caso, é porque eu perdi completamente a minha humanidade, porque não tem como não se envolver com essas questões. E aí a gente utiliza essa identificação como mola propulsora para resolver esse caso, né? Tentar de alguma forma acolher da melhor forma possível a pessoa e tocar de fato o processo, tentar buscar uma resposta do Estado, ficar ali no pé mesmo para que se promova a justiça. Né? Eu fiz essa pergunta para ti, você respondeu perfeitamente, porque não tem mesmo como não se envolver, porque é um irmão teu que está ali da tua frente, e como você disse, podia ter acontecido contigo aquela situação, comigo aquela situação, é uma coisa que não se separa, né? Porque quando eu tava fora do país, eu passei por uma situação dessa que me fez refletir, sabe, Tahara? Porque
eu estava numa estação de trem e eles me perguntaram, eu estava com alguns livros na mão, me perguntaram se eu estava estudando o meu povo, a minha raça. Agora você via que a pergunta era uma pergunta racista, sabe? Vinda de uma pessoa branca. Mas só que você pensando um pouco, não faz muito sentido, porque eu estou mesmo estudando o meu povo, eu estou mesmo defendendo o meu povo. Então, às vezes você te atira uma pedra e você constrói uma casa com essa pedra, ou começa a construir uma casa com essa pedra. Né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque quando é um caso assim, muito próximo, né, muito de pele, muito de raça, muito de identificação, às vezes essa confusão que você falou do emocional com o racional pode desequilibrar a balança, né? Quando você é advogado, por exemplo, né? Às vezes pode levar as coisas para um lado, digamos assim, não aceitável, mas também tem a vantagem, você sabe do que está falando, sabe com quem está falando e a dor que aquela pessoa está sentindo. É bem por aí, não é? É uma troca que é feita, né? Tanto a pessoa que fala, relata o seu problema, o seu caso, como a gente que escuta e tenta dar um retorno satisfatório, né? Ainda mais com essa carga emocional que a gente coloca, né? As emoções que a gente coloca no processo, né? Não é só um processo, é uma vida que está do outro lado, né? Às vezes é uma situação que ela viveu a vida inteira e que só agora ela teve coragem de denunciar. Então a gente tem que ter um certo cuidado com essas pessoas, no trato com essas pessoas. Né? São pessoas, não são só números, não é um bocado de papel, de folha. Né? E é por isso que eu também critico bastante o judiciário, que é o setor que eu trabalho, porque eles têm uma prática judicial, né, de ser imparcial, de ficar distante das pessoas. Como é que você vai resolver um problema se você não olha na cara de quem está envolvido naquele problema? Se você não conhece essa pessoa, se você não tem um mínimo de diálogo com ela, como é que você vai chegar a uma resolução satisfatória? Não tem como, né? É por isso que tem muita gente satisfeita no judiciário, né? Com as decisões que são completamente distantes da realidade, por causa dessa frieza do judiciário. Né? E a gente tenta fazer um trabalho reverso, né? Tenta aproximar as pessoas, né? Às vezes até esse trabalho que é feito, né, extrajudicialmente, em aproximar as pessoas, em trazer para o diálogo, em conhecer as pessoas, conhecer o que foi que aconteceu, a trajetória, entender aquela situação, às vezes acaba facilitando acordos judiciais, né? O que até desafoga o judiciário. É até bom para o próprio judiciário essa resolução amigável, mas que às vezes deixa a desejar, né? Pela frieza da burocracia que é estabelecida nos processos, né? A letra é fria. Né? As burocracias estabelecidas nesses processos que só distanciam as pessoas, né? Infelizmente. Sahara, tu falaste no começo uma coisa que eu queria que tu falasse um bocadinho mais, que é sobre a interseccionalidade na tua área, porque eu queria fazer até um comentário, porque aqui em Pernambuco, eu não sei como é que está a situação aí no Ceará, mas eu acredito que não seja uma situação local, tem acontecido muito mortes por exemplo, de travestis e mulheres trans negras. Ou seja, houve um boom muito alto. E também houve um boom muito alto no feminicídio também de mulheres negras ultimamente. O que é que tu acha de importante para combater esse tipo de violência extrema, né? O transfeminicídio e o feminicídio, com essa interseccionalidade e trabalhar esses pontos de intersecção? Bom, é um tema bastante espinhoso, né? E urgente de ser tratado, porque hoje é inadmissível que isso aconteça, né? Estamos em 2022, né?
Em tese, teríamos que ter alguma evolução e, na verdade, a impressão que a gente tem é que a gente está regredindo, né? Sobre essas violências, né? Violências envolvendo o povo negro, nosso povo, eu costumo dizer assim que a gente é empurrado para ambientes onde existe o mínimo de dignidade, né? E aí a gente coloca em números, né? Hoje nós somos o povo que mais é assassinado, digamos assim, num contexto geral. Somos a maioria da população, 56% da população brasileira é constituída por pretos e pardos, mas somos a população que mais morre, que mais é assassinada, que tem uma parcela gigantesca de precarização de trabalho, né, que ganham os mais baixos salários. Todos os cenários onde a dignidade é diminuída, nós temos um volume expressivo de participação, né? E os cenários, na verdade, as situações, né, os ambientes onde existe acesso à cultura, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao lazer, né? Onde existem esses ambientes, a gente é minoria, né? Então, é uma conta que não fecha. Nós somos a maioria da população brasileira, mas não estamos nesses ambientes, né, de felicidade, de harmonia, de bem-estar social. Não estamos aí. Estamos apenas nos ambientes onde somos violentados de todas as formas. E quando eu estava fazendo exatamente um balanço geral, né, uma retrospectiva, já pensando nessa live de hoje à noite, eu estava mapeando essas áreas e rememorando isso, né? Porque a gente passa a vida inteira estudando esses assuntos e não tem como não visualizar essas informações, né? E questionar isso tudo. Nós somos a população, nós somos um número expressivo da população brasileira, mas somos mal atendidos nos postos de saúde, somos as pessoas que mais somos violados, né? Por exemplo, a mulher que chega no SUS para ter o seu filho, né? É ela quem sofre a violência obstétrica, né? É ela que mais sofre as violências ali no Sistema Único de Saúde, que deveria acolher essa mulher, né? No cenário de rua, somos as que mais são mortas, né? Então, são índices muito tristes, né? De se contabilizar e de se concluir, né? Nós concluímos que nós estamos num ciclo vicioso de miséria, né? Seja ele no mapa da fome, seja ele nos índices de violência, em quem mais morre, em quem mais apanha, em quem ganha menos. Em todos esses índices onde a dignidade é diminuída, nós estamos lá. Então é algo realmente preocupante que deve ser trabalhado pelo poder público, né? Não só na confecção, digamos assim, vazia de legislação. Por exemplo, nós temos legislação que fala sobre a questão racial, né? Várias, inclusive, né? A lei que trata sobre racismo, a lei que trata sobre injúria racial, a lei que trata sobre a instituição do ensino, das questões matrizes, né, de afro-brasileiras, obrigatoriamente no ensino fundamental e no ensino médio, mas isso não é aplicado. E a gente sabe disso, né? Então não adianta confecção de leis, não adianta criar mecanismo para gringo ver, né, digamos assim. Mas eu acho que o caminho seria, na verdade, executar as que já tem, né? Nós temos um arcabouço de legislação extenso e profundo, que já foi debatido, que já foi esmiuçado, né, por intelectuais, inclusive a participação do próprio movimento negro, né? Na verdade, esse resultado de legislação é, na verdade, o resultado de uma luta, né? De uma trajetória de luta, de reivindicação,
né, da positivação desses direitos. Então a gente tem que ficar de olho na execução desses direitos, né? Não adianta realmente confeccionar uma legislação específica para isso e, no fim das contas, ela não ser executada da forma adequada e continuar aí perpetuando as mais variadas injustiças que a gente vê todo santo dia, né? Eu acredito que seja nesse sentido, de políticas públicas que realmente executem o que já tem e capacitem, né, a população no geral. Hoje a gente tem vários mecanismos assim acessíveis de certa forma para a população, né? Com a internet, com as mídias sociais, é mais fácil dessa informação chegar para a população no geral. Então, eu acredito muito nisso, né? No poder da informação e da executividade de políticas públicas realmente com compromisso, né, de mudança social. Nesse caminho, nesse percurso, né, de tirar a lei da frieza e colocar em prática, você acha que falta também vontade, para além de um estímulo racista aí, né? Deixa como está, que está ótimo, porque é melhor que as pessoas sejam desinformadas, que não tenham acesso, porque se crescerem vão prejudicar nós. É tipo um jeitinho brasileiro para as coisas não andarem, porque a lei do racismo que você falou não é de ontem. A lei sobre a legislação, né, muito voltada para a questão negra, não é toda recente. Existem algumas leis recentes, mas a maioria já tem anos e anos e anos. Por que elas não se efetivam, Sahara? É exatamente a raiz dessa má vontade, digamos assim, é exatamente o pezinho no racismo historicamente enraizado na nossa sociedade, né? Quando se pauta algo que é voltado para o bem-estar, para o desenvolvimento social, para a redução de desigualdades sociais, existe uma má vontade, existe um bloqueio, existe uma indisposição de colocar isso em prática, porque são questões que estão essencialmente ligadas ao passado escravocrata, né? Digamos assim. São questões, a nossa sociedade, ela foi feita com sangue do nosso povo, né? Não tem como não ter uma repercussão social disso. Social, econômica, cultural, não tem como, né? Nossos antepassados foram feitos, sustentavam essa economia, né, com o próprio sangue. Então, existe ainda uma repercussão disso tudo, dessa história que aconteceu lá atrás e que até hoje, infelizmente, temos aí raízes, né, racistas e institucionalizadas. E é o que faz com que as coisas, de certa forma, não funcionem quando se fala de questões essencialmente que poderiam, de fato, ter uma repercussão real na vida das pessoas, né, do povo preto, e que não vão para frente, não passam, não é pautado, é negligenciado. Agora a gente escuta muito quando a gente fala de, por exemplo, distribuição de renda, a gente é socialista, como é que chama? É lulista, é petista, né? Comunista. Todos os aí, comunista, né? Mas a gente está falando de algo essencial para o desenvolvimento do nosso próprio país, né? Não tem como um país desenvolver com a desigualdade social posta do jeito que está. Não tem como, porque é um efeito cascata. Se existe uma desigualdade social no país, hoje o nosso país é um dos países mais desiguais do mundo, né? E isso está ligado, consequentemente, ao desenvolvimento econômico. Não tem como desenvolver com gente passando fome. Não tem como a gente se desenvolver com gente que não tem como ir para o colégio. Não tem como desenvolver um povo com gente que não sabe, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, a saneamento básico. Isso está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento social e, posteriormente, o desenvolvimento econômico, né? E aí as pessoas
desassociam uma coisa e outra, né? Acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sendo que está tudo conectado, né? Todas essas questões são conectadas e ligadas essencialmente. Se uma não está boa, daqui a um momento ou outro, a outra também não vai estar. Né? E as pessoas precisam entender essas questões, né? Existe esse plano, eu acredito muito que exista um plano realmente político de miséria, né? Para não informar essas pessoas, para que essas pessoas fiquem exatamente onde estão, na alienação, sem saber dessas informações e, consequentemente, sem cobrar, né? Um povo informado, ele cobra, ele exige, ele sabe dos seus direitos. É por isso que é tão importante a gente saber o que afeta a gente, né? Dar nome aos bois. É tão importante a gente saber as violências que a gente vive para a gente cobrar. Antigamente a gente não falava de racismo, né? Aquelas piadas racistas eram piadas, eram brincadeiras. Hoje a gente dá nome de racismo e é crime. Hoje a gente pode reivindicar na delegacia uma violação nesse sentido, porque a gente sabe o que é. A gente deu nome a isso. A gente conhece, chegou em algum momento para a gente essa informação e a gente foi lá conhecer, debater, aprofundar, enfim. E hoje a gente tem conhecimento e empoderamento para cobrar isso das autoridades, né? E é o que falta nesse lado aí econômico, cultural, as pessoas de uma forma geral conhecerem a própria história e saberem da repercussão do que aconteceu lá atrás, a repercussão de hoje em dia na nossa sociedade, de todo o passado sanguinário que a gente teve no nosso país, né? E as repercussões até hoje desse passado. Sabe o que me deixa mais intrigado, Carrara? Porque você vê pessoas sendo condenadas por aquele chamado, que é um tema até de vários debates, é furto américo. Pessoas que estão roubando porque não tem como dar de comer a seus filhos. Elas roubam, sei lá, um pão enlatado, roubam um saco de arroz, coisas assim. Enquanto você também, ao mesmo tempo, viu o que aconteceu com o Moise, né, o congolês, há alguns meses, que parece que as pessoas já esqueceram de tudo que houve. E, ao mesmo tempo, você vê o que acontece, por exemplo, aqui em Pernambuco, não sei se a notícia foi divulgada nacionalmente, mas crianças, a maioria crianças negras, que têm que andar quilômetros para chegar na escola a pé, porque não tem transporte escolar, elas moram nas zonas rurais. Como é que fica essa situação? Você que faz parte da questão da igualdade racial, né, da OAB aí do Ceará, vocês trabalham essas questões de base e tem algum projeto para tentar estar mais perto dessas pessoas tão necessitadas, de um modo geral, ou é tanta dificuldade que ainda não tem essa base feita ainda, ou está em progresso? A gente tem sim, a gente da comissão, apesar de ser uma comissão nova, e aí também uma repercussão de todo esse trajeto de luta social, né? Essa iniciativa da criação da comissão foi uma luta, né, de todo mundo para que realmente ela fosse criada e a gente conseguisse atuar, né, nessas questões. E ela é uma comissão nova, e apesar de ser uma comissão nova, a gente desenvolve um trabalho de consultoria jurídica, de articulação política, de tomada de decisão. A gente também compõe o Conselho da Igualdade Racial aqui no Estado. E a gente tenta integrar, né, somar aí, nessas mesas de decisões para que a população tenha um retorno positivo, né, nas políticas públicas e que consiga de fato mudar essa realidade dessas pessoas, né? A gente tenta fazer esse trabalho, digamos assim, de cima para baixo, né, do Estado, de tomada de decisões, de desenvolvimento de políticas públicas
e também de assessoramento das pessoas, né? Em alguma situação de violência, em alguma situação que envolva uma questão racial, a gente também assessora esses trabalhos, né? Casos que envolvam a temática étnico-racial, a gente também assessora. E faz esse trabalho dentro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, né? Além ainda de fazer capacitações, né? Ações sociais através da comissão, a gente se preocupa em dialogar com os movimentos sociais e, de fato, atuar com o pé no chão, né? Porque também não adianta a gente inventar várias coisas e essas coisas não, de fato, não terem uma repercussão na vida das pessoas, né? Então a gente faz esse trabalho sim. É muito difícil, né? Porque não tem recurso para fazer isso, né? Tudo tirado do nosso bolso, né? Boa parte das ações a gente é que promove, a gente que vai lá. É uma comissão com poucas pessoas, inclusive eu quero até deixar um convite aqui para quem está assistindo, se quiser fazer parte da comissão, não precisa ser só advogado, não tem esse requisito. Você que tem sua formação em ciências humanas, em ciências exatas, e quer contribuir com a causa e quer de alguma forma ajudar com o debate, né? Ajudar a instituição, ajudar a humanizar o AB Ceará, a gente está de portas abertas aí para a inscrição de novos membros, né? E a gente faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho cotidianamente, na medida do possível e do impossível, mas com muito carinho, muito amor à causa. E vocês têm contato com outras comissões congêneres, por exemplo, de outros estados? Vocês conversam para ver se conseguem uma interlocução, por exemplo, de regional e que seja mais potente? Sim, a gente dialoga muito com os setores, digamos assim, que trabalham essa temática social, que é direitos humanos, direito da diversidade, agora a criação da Comissão de Direito Indígena. Então a gente dialoga com essas comissões que pautam basicamente direitos humanos, né? Tem um viés mais humanizado e abertura para dialogar, e a gente vai lá e faz ações conjuntas, né? Maravilha. E eu coloco esse humilde projeto Azeriano à disposição de vocês, se vocês quiserem, quando vocês quiserem divulgar alguma coisa, estamos à disposição. Fique à vontade, as portas estão abertas por aqui. É um prazer, vai ser um prazer recebê-la e recebê-los lá da OAB do Ceará, e essa comissão indígena é muito bem-vinda. É muito bom tempo, e a nossa luta é sempre junta, né? A nossa luta negra com a luta indígena. A gente se identifica, né, com essas lutas. De certa forma, as opressões que a gente vive têm uma certa constância e uma certa semelhança, né? Nas opressões que a gente vive. Eu estava dialogando com o pessoal que trabalha no Instituto Terra Mar, aqui no Ceará, e eles também atuam em outros estados, e eles tratam da temática dos ribeirinhos, né, do pessoal que vive na costa, no litoral. E eu trabalho também muito com o movimento indígena, né? Só que a gente tem uma afinidade porque a gente trabalha com o território, né? Tanto eu, que trabalho com os indígenas, como eles que trabalham com o pessoal da zona costeira. Então, a gente sempre troca figurinhas, né? E o processo tal, e teve jurisprudência tal, e o juiz decidiu o quê? E a gente vai trocando porque são as mesmas opressões, digamos assim, as mesmas empreitadas de tentativa de redução de território, invasão de território, de desocupação, de despejo, todas elas utilizam assim as mesmas estratégias, e a gente vai trocando figurinhas para se defender dessas estratégias e atuar da melhor forma possível.
Então, são opressões semelhantes, né? São estratégias dos poderosos aí, utilizadas de forma corriqueira e semelhante, né? Existe uma certa semelhança nesses processos, nessas atuações, né, de tentativa de retirada de direitos. Infelizmente, né, Tahara, se naturalizou a opressão, né, nesse país e fica tudo mais fácil. Oprimir é muito fácil. Sabe? E quando se tem poder, a caneta, né, e agora em tempos tão sombrios que estamos vivendo agora, de louvores estranhos, né, louvores a pessoas torturadoras e por aí vai, aí a gente fica até abismado com o tempo que a gente vive. Mas me fala um pouco dos teus ideais. Vamos fazer uma coisa mais agora, um momento mais com aquele discurso do Martin Luther King Jr., né? O I Have a Dream. Qual é o teu sonho? O meu sonho é poder ajudar, poder mudar de fato, fazer alguma coisa de relevante para a sociedade e mudar a realidade das pessoas, né, de quem precisa. A gente que está na advocacia popular, que convive com essas questões, trabalhando com as minorias, trabalhando com pessoas vulneravelmente marginalizadas historicamente, né, pelo Estado, pelas grandes empresas. A gente que trabalha com isso, a gente trabalha com a dignidade das pessoas, né? O que é colocado em pauta é a dignidade, né? Se você retira dela o alimento, se você retira dela o espaço de convívio, o espaço social dela, a casa, você está tirando a dignidade, você está tirando o mínimo de subsistência para essa pessoa, né? Então, o meu trabalho enquanto advogada, advogada popular, enquanto pesquisadora, é tentar de alguma forma garantir os direitos dessas pessoas, né? Garantir uma vida digna, garantir de fato que seja executada uma política pública séria, compromissada, de qualidade, né? Onde essas pessoas consigam viver, né? Não só sobreviver, porque a gente agora está sobrevivendo. Eu tenho a impressão de que a gente está no cabo de guerra o tempo inteiro, tentando argumentar o óbvio, né? Mas é a luta, né? Às vezes o tempo exige isso. Se é para defender o óbvio, a gente defende o óbvio, né? E vamos pautando aí, conquistando e segurando os direitos que a gente já tem para que essas pessoas consigam viver da melhor forma possível, né? Eu acho que o meu ideal é esse, que as pessoas consigam viver a vida, não só sobreviver, mas viver de fato a plenitude dos seus gostos, aproveitar a sua família, aproveitar a vida, né? Aproveitar a saúde, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso a uma vida de qualidade. Acho que o meu trabalho é esse. A minha satisfação em ver as pessoas bem, satisfeitas, felizes, isso me deixa muito feliz também. Então acho que acho que o meu ideal é por aí. E você tem visto muitas pessoas felizes ultimamente? Ou poucas? Não, não. Eu tenho visto mais Infelizmente. reclamações, né? Não pelo trabalho específico em si, mas pela conjuntura política que está posta, né? De retirada de direitos, existe uma tentativa diária de diminuir as pessoas, diminuir os espaços das pessoas, diminuir a ancestralidade, diminuir o afeto, diminuir a humanidade das pessoas, né? E a gente tenta diariamente lutar contra isso e trazer à memória o que a gente é, né? O que a gente vive, tudo que a gente já viveu não ser apagado da história, né? Infelizmente, hoje a gente luta contra isso, contra um apagamento histórico, né? Acho que sempre existiu isso, mas nesses últimos anos, especificamente, a gente tem lutado contra coisas que eu nunca imaginei que poderiam acontecer, né?
Quem é que imaginou que um presidente do nosso país poderia falar tantos absurdos e fazer tantas coisas absurdas com o próprio povo, né? E mas é isso, se a vida exige isso, se exige essa postura da gente hoje, a gente tem que dançar conforme o samba, né, que está sendo tocado. Se é assim, se a gente tem que defender, a gente defende. Mas pensando já na frente em ampliar esses recursos, né, de defesa, de garantia de direitos fundamentais, na efetivação desses direitos fundamentais, pensar em políticas realmente que executem e que façam, que tragam aí uma vida plena para a população brasileira. Eu estava aqui pensando, parece que se o Cervantes, o Miguel de Cervantes vivo fosse aqui no Brasil, ele teria a constatação que o Quixote realmente teria visto um monstro, porque no Brasil os moinhos de vento realmente se transformaram em monstros, é uma coisa terrível. Não tem como negar que o Brasil é um país de monstros. Infelizmente, a razão dormiu e o Brasil virou um país de monstros. Tahara, foi uma conversa agradabilíssima, a gente já está chegando no fim, porque se tem uma coisa e um agente da nossa existência que nunca para, é o tempo. Ele nunca para, ele nunca cessa, ele não é impiedoso, Ele não não perdoa, volta, é não implacável. perdoa ninguém. Exatamente. Então a gente está chegando, infelizmente, no final dessa conversa, que aviso às amigas, amigos e amigos, que vai estar aqui gravada no Instagram, vai estar também gravada no YouTube. E aqueles que não viram, que já passaram por aqui, meu muito obrigado. Aos que não viram e vão ver depois, também já agradeço de antemão. E agradeço também as pessoas que verão no YouTube, ou hoje ainda, ou amanhã, já estará disponível lá. E mais uma vez te agradeço, vou te passar aqui para falar finais, mas agradeço a você pelo aceitar o convite, gentilmente, arrumar um espaço na sua agenda ocupada, né, para a gente falar um pouquinho, bater um papo, falar um pouco sobre essas questões que nos atormentam e que são dos nossos, né, das nossas, que diz respeito a todos nós, né? Então, eu agradeço bastante a tua gentileza, a tua disponibilidade e parabenizo também pelo trabalho que você vem fazendo, não só na comissão, não só no Azânia, mas por esse ideal de vida. Eu gosto de saber, porque as pessoas têm que ter um sonho, né? Um ideal, uma coisa pela qual se luta. Porque senão as coisas ficam mais difíceis, ficam mais cinzentas, ficam mais opacas. Então, eu te agradeço por isso, por partilhar desse teu sonho, desse teu ideal, e construindo ele aos poucos e aos bocadinhos, como se deve ser, né? E aproveito e convido as amigas, amigos e amigos que não tiverem ainda inscritos aqui no Instagram para se inscreverem. No YouTube também, vão lá e se inscrevam. Lá no YouTube é Projeto Azeriano, é só procurar na lupinha que vocês vão encontrar lá, ativem o sininho de notificação e tudo mais. E sigam essa mulher negra aqui que está diante de mim. Ela vai falar também as redes dela, que é para encontrá-la nas redes, para encontrar também a OAB Ceará e, em especial, a comissão que ela faz parte. E fique à vontade, muito obrigado novamente, Tahara, pela disponibilidade, pelo aceite. E agora eu vou deixar você terminar a nossa conversa. Bom, eu que tenho que agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, como eu falei aqui no início da minha fala, fiquei muito feliz com o convite, né? É um espaço que, de certa forma, leva informação para as pessoas, né? E eu fico muito feliz em ver que tem gente que utiliza essa ferramenta para, de alguma forma, levar uma informação de qualidade, para tentar de alguma forma tocar a realidade das pessoas e trazer uma reflexão, uma curiosidade, né? Plantar a sementinha da curiosidade, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, e me disponibilizo, né? Para qualquer
o que você quiser, né, para a gente propor projeto, ação. A OAB está de portas abertas, a Comissão de Promoção da Igualdade está de portas abertas. Eu me coloco à disposição, né, para quem não tem as minhas redes sociais. Minha rede social é Tahara Rodrigues, né, sou advogada, trabalho com minorias, terceiro setor, trabalho com esses movimentos sociais e a minha missão é essa e estou disponível, né? Fico à disposição, à sua disposição e à disposição do público que me escuta agora. E mais uma vez, parabéns pelo projeto. E é isso, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Vocês que não viram, não percam a oportunidade de ver, de assistir aqui no Instagram, no YouTube. Procurem a Tahara Rodrigues, é T-H-A, dois R's, não é? A-R-A. T-A-R-R-A-R-A. Só tem eu de Tahara, não é possível que tenha outra pessoa. Então, tu acreditas que no meu caso são 4, somente nas redes acadêmicas. Né? É por isso que eu me surpreendo. Olha só, tô surpresa, porque eu realmente nunca vi nenhuma outra Tahara. Sorte sua, que aí não tem que fazer aquele negócio lá de desambiguação, sei lá como é. Agora tem que sempre botar um código, uma coisa, não sei o que lá. Mas enfim, foi um prazer te receber e assim como a tua disponibilidade eu agradeço e me coloco também à disposição. No que precisar, estamos aí. É só chamar que a gente atende, a gente está por aqui. E vamos lutar, estamos juntos, que a luta precisa de braço, precisa de mão, precisa que a gente lute sempre em conjunto, coletivamente. Então, pessoal, a todas, todos e todos, o meu mais sincero boa noite. Fecho como comecei, agradecendo e saudando a minha ancestralidade e saudando e pedindo as bênçãos dos mais velhos e também dos mais novos que são de bênçãos. E desejando tudo de melhor para todas, todos e todos, e esse espaço está aqui para trazer essa informação, trazer essa cultura, trazer essas conversas leves e interessantes, sempre que possível. Então, muito axé a todos e boa noite. Boa noite, Boa Tânia. noite. Tchau, tchau. Tudo de bom.